Estimados irmãos e irmãs, ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia, aqui da Arquidiocese de Curitiba, eu sou o padre Valdir Zanon Júnior, estou estudando, Sagrada Escritura e foi me pedido para que trouxesse a vocês, nesta formação mensal, um pouquinho da reflexão sobre a Palavra de Deus. E nós sabemos que todo ano a Igreja do Brasil ela escolhe um lema, um tema para o mês da Bíblia. E neste ano de 2020, para o mês de setembro, a CNBB, a Conferência dos Bispos, pediu que tivesse o lema do livro do Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. E é justamente sobre isso que nós queremos conversar, né? O lema é o seguinte: abre tua mão para o teu irmão. Deuteronômio 15, versículo 11. E nesta formação, gostaria que nós pudéssemos olhar um pouquinho, num primeiro momento, o livro do Êxodo, o livro do Deuteronômio, né? Já que é um livro especial, um livro importante, e olhar um pouquinho da estrutura do livro para a gente saber, para a gente poder olhar o contexto antes de olhar o texto. Por quê? Porque o texto bíblico ele é escrito para um povo, num contexto histórico, e aquela mensagem, o destinatário é aquele povo naquele contexto. Então, eu gostaria de convidar a olhar o geral para que nós pudéssemos chegar à nossa especificidade. E depois nós vamos vendo, quando a gente entrar no capítulo 15, e eu gostaria de olhar o capítulo 15 do versículo 1 até o versículo 11, que é o versículo que nós vamos estudando, nós vamos entender qual que é a lógica que está acontecendo ali, naquele momento. Por que Moisés diz, abre tua mão para o teu irmão? São palavras bonitas, certamente, nós devemos sempre abrir a mão, mas o discurso está sendo proferido em um contexto determinado, né? Em um momento determinado daquele povo, daquela história, daquele momento da vida do povo de Deus. Então é isso que nós queremos hoje estudar. Eu espero que seja uma boa formação para todos. Certamente para mim também foi muito rico poder estudar e repassar estes textos. E é claro, qualquer eventual dúvida ou qualquer esclarecimento, depois vocês podem entrar em contato com a coordenação envia um e-mail, a gente tenta responder, partindo do ponto que a Bíblia é uma riqueza, né? A Bíblia é uma riqueza, é um livro novo toda vez que se abre. Então, vamos hoje, né, nos aventurar aí por este livro do Deuteronômio, e eu gostaria de, antes de a gente chegar neste capítulo 15, que é o nosso objetivo, olhar um pouquinho o contexto que cerca este livro. Antes da gente começar, primeiro de tudo, eu ia pedir, né, não vamos começar sem a Sagrada Escritura, não? Então, eu peço que você pegue a sua Bíblia. Eu aqui estou com esta Bíblia da Ave Maria, edição de estudos, que é a que eu tenho aqui, mas as versões das Bíblias são as mais variadas possíveis, mas todas elas contêm a palavra de Deus. Então, você pega a sua Bíblia, o seu caderno de anotações, depois a gente vai estar passando um material também via e-mail para aqueles que quiserem, seja o PowerPoint ou seja também os outros documentos de Word, escrito que a gente vai falando. Então, primeiro de tudo, pegar a sua Bíblia, né, para se familiarizar, né, com o contexto que nós vamos estudar. Então, vou aqui compartilhar a minha tela com vocês. Nós vamos aí mais ou menos nesta interação de olhando um pouco o PowerPoint, olhando e conversando um pouco. Primeiro de tudo, vamos aqui maximizar, não? E pronto. Aqui está o lema, né, do mês da Bíblia de 2020, abre tua mão para o teu irmão, Deuteronômio 15, 11, que vai ser o objetivo do nosso estudo de hoje, da nossa formação, né, no caso. E o que é o livro do Deuteronômio? Nós sabemos que os cinco primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco, né? São 5 rolos: Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Deutero é uma palavra grega que significa segundo. Por que segundo? É segundo o quê? É a segunda lei. Porque a primeira legislação foi a do Êxodo. Moisés, no Êxodo, sobe o monte, pega as tábuas da lei, desce, apresenta, né, o decálogo ao povo. E o Deuteronômio é justamente um livro que vai ter um reassunto daquilo que foi dito no Êxodo,
vai ser retomado o decálogo, muitas vezes, né, repetido, mas também tem muitos acréscimos. Então, o livro do Deuteronômio trata de um segundo momento histórico na vida do povo de Deus. Porque o êxodo foi lá no início, depois que saíram do Egito, que o povo se estabelece, né, no deserto, aí Moisés sobe a montanha, recebe o decálogo. Daquele momento em que Moisés sai do Egito até chegar à Terra Prometida, tem um arco longo de tempo. E neste contexto, entre aliança, entre fidelidade e infidelidades, era preciso que, no Deuteronômio, se renovasse aquela aliança. Por quê? Porque o povo está prestes a entrar na Terra Prometida. O povo está prestes a entrar, né, em Canaã, na Terra Prometida. E ele não deve entrar de qualquer jeito, deve entrar renovando a aliança que foi feita com Deus. Então, ele é um deuteronômio, vindo do grego deuteros, que é segundo, e nomos, lei, justamente porque ele é um livro que vai retomar, né, a primeira legislação do Êxodo e vai trazer também muitas coisas novas. Vai trazer coisas, novidades em situações específicas da vida do povo de Israel. Então, este é o livro que nós vamos estar estudando, e de modo específico lá o capítulo 15, até chegarmos no versículo 11, que é o versículo que nos propomos hoje a estudar. Passando um pouco à frente, por questão estrutural, como é que a gente dividiria este livro? Este livro do Deuteronômio é dividido em 3 grandes discursos. Um primeiro discurso, lá do capítulo 1 até o 4, então 4 capítulos ali, que são discursos, obviamente, de Moisés. Moisés está falando ao povo. Depois, do capítulo 5 até o capítulo 26. O capítulo 27 e 28 são alguns acréscimos. E o terceiro discurso, que é do capítulo 29 ao capítulo 30. Então, essa é mais ou menos a estrutura do livro do Êxodo. É claro que depois do capítulo 30 ainda tem algumas outras coisas que nós vamos passar aqui, antes da gente olhar detalhadamente, né, cada versículo lá do capítulo 15, eu vou passar aqui um pouquinho para a gente ter uma visão um pouquinho mais geral do livro do Deuteronômio. Antes da gente continuar, eu acho interessante também que todas as Bíblias, né, todas as versões da Bíblia, elas sempre trazem, antes dos livros, pequenas introduções, pequenos comentários, pequenos auxílios, e isso nos ajuda, de um certo modo, a entender um pouco aquilo que vai ser tratado, a olhar um pouco a estrutura do livro, a saber mais ou menos do que o livro está tratando. Então, eu convido você também, assim, aqueles que forem mais curiosos, as introduções das Bíblias têm sempre ali elementos interessantes, antes da gente começar a ler o livro. Às vezes a gente cai um pouco de paraquedas assim no livro e acaba não entendendo, né, aquilo que está sendo escrito. E essas introduções podem nos ajudar. Eu sei que a Bíblia é um livro que sempre traz novidade. Cada vez que a gente lê, ela desperta um interesse diferente ou desperta uma palavra diferente. Mas as introduções nos ajudam um pouco a estar atentas a este contexto, né? Atentas justamente a este, a este livro que vai ser tratado. Então, fica uma dica para aqueles que gostam, sempre ler as introduções, né, que as Bíblias trazem aos livros que estão presentes, né? Muito bem. Olhando então esta pequena divisão dos 3 discursos de Moisés, passamos um pouco à frente. Onde está o povo de Deus? Então, o povo de Deus sai do Egito. O Egito, se nós olhássemos aqui no nosso mapa, descendo ali o reino de Edom, a sudoeste, assim, né? Caminharíamos a sudoeste. Então, o povo vem do Egito e está caminhando para a Terra Prometida. Então, neste momento em que Moisés está fazendo o discurso do Deuteronômio, ele está justamente ali em Moab, né? Ali no reino de Moab. Mas, de um certo modo, nas planícies, né? Eu coloquei uma foto do deserto de Moab, né? Mas certamente o povo acha uma planície, coloca ali as suas tendas, enfim, fica ali um período e Moisés está ali fazendo estes discursos. Por quê? Né? Porque vão entrar na Terra Prometida e devem renovar a sua lei. Renovar a sua aliança com o Senhor. Então, eles estão ali nesta região desértica, andando para a Terra Prometida, a terra que o Senhor prometeu para eles, e é justamente nesta localização geográfica, ali no reino de Moab.
à esquerda do reino de Moab a gente tem ali o lago, né, do Rio Jordão, tudo ali. Então, a gente vê ali um pouquinho, né, desta localização geográfica para a gente um pouco se inserir neste mundo, né? Imagina um povo que está saindo lá do Egito, caminhando vários e vários anos, chega nas planícies, monta acampamento, vive um período ali, depois coloca tudo de novo, né, em cima dos camelos e continua andando pelo deserto até chegar na terra onde o Senhor mandou. Então eles estão justamente em Moab, prestes a entrar na terra prometida, aquela terra que o Senhor prometeu para eles, e eles precisam, de um certo modo, fazer uma revisão de toda a lei, de repassar tudo aquilo que tinha acontecido na história deles. Esta é a localização geográfica. Qual que é a estrutura do nosso livro? Aqui, rapidamente, só a título de curiosidade, né? Eu acho que se cada um puder ler o livro, será de grande serventia e para conhecer realmente, ter mais contato com a palavra de Deus. Mas aqui para a gente ter mais ou menos uma noção do que está sendo dito no contexto desse livro inteiro. Começa com essa introdução, né, onde eles dizem onde eles estão, o local que eles estão, o momento em que esses discursos estão sendo proferidos. Aí logo no segundo ponto vem o primeiro discurso de Moisés, um discurso um pouco introdutório, alguns relatos ali, né, quando Moisés dá nome àquelas cidades ali na região do Jordão, ali no território transjordaniano, e Moisés, então, começa a fazer essa introdução para fazer a exposição do Decálogo e também dos novos adendos que vão ser colocados no livro do Deuteronômio. Depois vem a parte mais central do livro, que é a parte mais volumosa, que é dos capítulos 5 até o capítulo 26, ali, até o final do capítulo 26. Então, se o livro do Deuteronômio tem 33 capítulos, ali, dos capítulos 5 até o 27, 26, é o grande discurso de Moisés. E é justamente neste arco aqui que nós temos o nosso texto, né, do mês da Bíblia, que é o do capítulo 15. E este segundo discurso a gente pode dividir em duas partes, né, dos capítulos 5 ao 11, com introduções, né, com exortações da parte de Moisés, colocando de novo, né, assim, relembrando o decálogo, colocando, né, os princípios gerais ali do povo de Deus. Por quê? Este é um povo escolhido por Deus, é uma nação escolhida por Deus, mas eles estão caminhando pelo deserto porque ainda não chegaram na sua terra. Então Moisés vai relembrando, vai colocando tudo isso dentro do coração do povo, para lembrar que quem é o responsável por este povo? Este povo é um povo de Deus, é um princípio teocrático, ou seja, Deus está acima deste povo, Deus está conduzindo este povo e Moisés é o mediador deste povo. Se a gente lembra, né, deste momento da história do povo de Deus, Moisés ele funciona como um chefe, mas de um certo modo ele é um mediador, né? Aquele que vai conduzindo o povo pela vontade de Deus. Então é Moisés que traz o decálogo, é Moisés que intercede ao Senhor quando o povo está se desviando, para que o Senhor, né, não seja mal com o seu povo, mas que o perdoe dos seus pecados, para que o Senhor não se enraiveça do seu povo quando o povo anda por outros caminhos. Então, justamente os princípios que gerenciam, que governam esse povo, é que Deus está no comando. Esta é a primeira parte do segundo discurso. E a segunda parte, que é justamente essa que nós vamos ver lá no capítulo 15, é onde Moisés, a partir do capítulo 12 até o final, ele vai apresentando um código com leis especiais para momentos especiais, para situações específicas na vida do povo. E é claro, precisa encorajar o povo a viver este pacto, esta aliança com Deus. Por quê? Aliança significa um pacto entre duas partes. Então, assim, é Deus que exige, mas o povo que precisa também viver aquilo que Deus pede. Então, uma aliança ela acontece a partir do que as duas partes respeitam aquilo que é próprio de cada uma, não? E aí, claro, depois que Moisés apresenta todo esse código de leis, ele precisa dizer, gente, vamos viver, vamos obedecer a palavra de Deus, porque é assim que nós vamos continuar sendo o povo dele, né? Sendo o povo do Senhor. Depois, para a gente só finalizar essa parte da estrutura do livro, lá do capítulo 27, algumas instruções, né, da parte de Moisés.
Porque o povo está ali prestes a entrar na Terra Prometida. Então Moisés precisa instruir, precisa dar esse código e precisa colocar esse código na cabeça, no coração e em todos os lugares para que esse povo viva a palavra de Deus. Depois, no capítulo 28, virá uma grande sessão de bênçãos e maldições. Bênçãos e maldições, o que significa isso? Se o povo vive a palavra de Deus, recebe as bênçãos. Se ele se distancia da vontade de Deus, virá sobre o povo, né, as maldições, as coisas ruins, né? Então, a partir do momento que Israel vive, recebe aquilo que é bom. E quando não vive, né, ele recebe as suas punições, podemos assim dizer. Depois, como eu já havia dito, o terceiro discurso de Moisés, lá no capítulo 29 e 30. E depois que terminam esses discursos de Moisés, nós já vemos ali um processo de transição. Por quê? Agora, Moisés termina seus discursos, dá as suas palavras de encorajamento. Josué já é uma pessoa conhecida ali naquela comunidade, já é também um braço direito de Moisés, ajuda a guiar o povo. E ali é um momento de despedida, porque o livro do Deuteronômio encerra mais ou menos esse ciclo mosaico, não? Porque encerra com a morte de Moisés. Então, tem ali um encorajamento de Moisés até Josué, depois Moisés entrega esta lei para que seja guardada pelos sacerdotes, pelos levitas, e que ela seja sempre relida para que não caia em esquecimento. Lá no capítulo 31, lá tem um momento em que o Senhor investe Josué como chefe, né, daquele povo, o cântico de Moisés, né, suas recomendações finais, e a conclusão do livro, né, que narra o fim da vida de Moisés, o que acontece com Moisés ao final dessa sua jornada, que ele saiu lá do Egito e trouxe o povo até a Terra Prometida, lembrando que o Senhor disse a Moisés que ele não entraria na Terra Prometida. E então Moisés ele morre, né, antes de adentrar a Terra Prometida, e quem vai entrar na Terra Prometida e conquistar a Terra Prometida é justamente Josué. Josué é o seu sucessor, assim podemos dizer, aquele que foi escolhido por Deus. Então, essa é mais ou menos a estrutura que nos cabe hoje deste livro. Por que é importante estudar isso tudo? Porque o texto ele é escrito num contexto, como eu já disse para vocês. Ele é escrito num contexto para um povo em uma determinada situação. Então, é interessante ler isso para a gente saber o que está acontecendo na história do povo de Israel. Além de fazer uma revisão um pouco, né, da história deste povo, também nos coloca e nos insere mais neste mundo. A riqueza da Sagrada Escritura também é poder imergir, né, neste mundo e compreender o que está acontecendo. E o que nós vamos estudar? Qual é o nosso objetivo de formação hoje? É justamente, como eu disse para vocês, deixa eu só compartilhar novamente a tela aqui, é justamente, né, o segundo discurso, porque nós vamos, né, lembrando, nunca é demais, nós vamos no capítulo 15. Então, nós vamos entrar neste segundo discurso de Moisés. Então, a parte que nos cabe é dos capítulos 5 a 26, onde o Moisés faz a exposição da lei em duas partes. Dos capítulos 5 a 11, uma introdução exortativa, que faz a memória do decálogo, como já disse, e dos 12 aos 26, é um código novo de leis para situações específicas na vida da comunidade de Israel. Então, agora nós vamos entrar lá no capítulo 12 e andaremos até o capítulo 15, versículo 11, que é o nosso objetivo chegar lá. Então, antes da gente chegar no capítulo 15, o que nos fala, então, o capítulo 12? Passando à frente, um instante, isso. No capítulo 12, Moisés dá as indicações sobre o culto a Deus, a adoração a Deus, porque o povo está entrando em Canaã. Canaã não é que é uma terra desabitada, existem outras pessoas ali. Existe um povo ali, existem suas divindades, seus santuários, seus templos, seus lugares de oração. E mais do que isso, né? Existem outros deuses, outras divindades. E o povo de Deus não é que entra ali e vai expulsando, né, de uma certa forma, mas às vezes corre o risco de ter o contato com essa cultura.
Então, a primeira exortação, no primeiro ponto ali, Moisés vai falar sobre os lugares de santuário. Quando, né, o povo de Deus avistar um santuário a outra divindade, deve o quê? Destruir, né, este santuário das outras divindades, e vai ser erigido um só santuário, que é um lugar que Deus escolheu, que ele mesmo vai escolher para erguer o seu santuário. Então, logo após isso, voltando um pouco atrás, ele vai destruir os lugares, né, dessas divindades cananitas, e ali vai construir onde Deus escolher um santuário para ele mesmo. E logo em sequência, Moisés vai exortar o povo para que não haja idolatria aos outros deuses. Por quê? O povo vai chegar nesta terra, vai ter contato com outros deuses, com outra religião, vai ter contato com um povo que ali está, e corre o perigo de idolatria, de cultuar outros deuses, ou ainda mais, né, de se contaminar com a cultura e com a religião daquele povo. E então, neste sentido, primeiramente ele vai instituir um lugar só de culto, um culto ao Deus de Israel. Depois vai exortar o povo para que eles não convivam e não haja idolatria com estes outros deuses, né? Que não haja nenhuma situação de idolatria com estes outros deuses. E além disso, continuando, lá no terceiro ponto, ele vai exortar o povo de Deus para que não imite certos comportamentos daquele povo, né? De viver certos ritos pagãos, como, por exemplo, se você olha no capítulo 14, no versículo 1, vós sois os filhos do Senhor vosso Deus, não vos fareis incisões, e não cortareis o cabelo pela frente em honra de um morto, porque é um povo consagrado a teu Deus, o qual te escolheu para ser um povo. Então, não comerás comida imolada aos outros deuses, não farás coisas abomináveis. Isto é, não se contamine com a cultura daquele povo. Justamente não se contaminar com aquela cultura. Tome cuidado, porque você é um povo especial, você é um povo consagrado a Deus, você é um povo diferente. Você é um povo que foi eleito por Deus e que Deus te escolheu. Então, eles devem... não podem imitar o comportamento desses povos. Aliás, quando a gente chega numa outra cultura, a gente começa a absorver certos elementos. E tem destes elementos religiosos que para Israel não cabiam. Então, assim, Moisés vai exortar o povo para não imitar, não vivenciar esses comportamentos. E também lá no último ponto, lá no capítulo 14, vai falando um pouco dando as indicações sobre o dízimo, que daquilo que é plantado, da semeadura, se uma parte deve ser dada ao Senhor, e tudo isso vai ser especificado nesta parte que antecede, né, o capítulo 15, que é o capítulo que nós vamos estar olhando aqui para frente, para entender qual é a mensagem, né, do mês da Bíblia deste ano. Bom, antes da gente chegar lá, eu acho interessante nós olharmos, então, já falei muito sobre contexto, sobre olhar o livro no geral, mas o que fala, então, este capítulo 15? Porque é justamente nesse capítulo 15 que está lá a citação que nós queremos estudar. Nós podemos dividir esse capítulo 15 em 3 partes. A primeira parte, lá no capítulo 15, versículos de 1 a 6, vai falar sobre o ano da remissão. Este capítulo 15 praticamente vai falar sobre este ano da remissão. Então, lá dos versículos 1 a 6, ele vai explicar o que é o ano da remissão, que é o ano do perdão das dívidas, né, que o israelita deve perdoar o seu próximo. Depois, lá nos versículos 7 a 11, Moisés ainda vai chamar ainda mais a atenção, com mais insistência, para que o israelita ele realmente ajude o seu irmão, ajude aquele necessitado, ajude o seu próximo. Também no ano de libertação fala sobre a libertação dos escravos, né? Depois a gente vai depois de 7 anos de serviço, o escravo também devia ser libertado. Se a gente olhar no capítulo 15, no versículo 12, vai dizer: quando um teu irmão hebreu, homem ou mulher, se tiver vendido a ti como escravo, né, ele te servirá 6 anos, mas no 7º ano tu o despedirás livre da tua casa. E assim continua dizendo que você deve despedir ele e não pode deixar ele de mãos vazias, tipo assim, né, manda o escravo embora e tá tudo certo.
mas dá alguma coisa dos teus rebanhos, né? Dá alguma coisa, né, do teu cultivo para que ele possa viver. E na quarta parte, na última parte, Moisés vai falar sobre a consagração dos primogênitos, que é, né, dos rebanhos. O primogênito do rebanho deve ser oferecido a Deus. O primogênito, né, daquilo que foi reproduzido, né, da vaca, do boi, da ovelha, aquilo deve ser ofertado a Deus. E é interessante a gente lembrar que no Antigo Testamento, uma das formas de cultuar a Deus e de receber o perdão dos seus pecados e, enfim, uma liturgia que se observava era justamente a oferta de animais, não? Iam até o templo, ofertavam animais, né? Lá, lembra da passagem em que José e Maria apresentam Jesus no templo, depois eles, ali, sendo um casal pobre, ofertam, né, um par de rolinhas. Então, Moisés vai falar justamente sobre essa consagração dos primogênitos ao rebanho. Então, era prática litúrgica em Israel esta ofertar os sacrifícios, né, imolar os animais. Então, Moisés vai falar um pouco sobre essa consagração desses primogênitos a Deus, ao Senhor. Então, assim, este capítulo 15 é muito rico, falando sobre este ano da remissão e de tudo aquilo que acontece. Então, nós vamos passar, a minha proposta agora é que a gente possa, de um certo modo, ir passando versículo por versículo, né? Olhando do capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 11, entendendo um pouco, assim, tentando destrinchar o que diz cada versículo, tentando olhar um pouco de um modo mais aprofundado, e eu tenho certeza que, olhando estes versículos, a gente vai conseguir entender qual é a mensagem que o mês da Bíblia quer passar para nós neste ano de 2020, escolhendo esta passagem do livro do Deuteronômio. E assim eu convido vocês, então, né, já devem estar aí cada um com a sua Bíblia. Eu vou passar a passagem, eu vou comentar um pouquinho a passagem. Eu sei que cada Bíblia tem a sua tradução, cada editora escolheu uma versão para traduzir, umas traduzem direto do grego, outras direto do hebraico, outras traduzem de outra língua e assim vai, mas o que importa aqui é a palavra de Deus. É a palavra de Deus inspirada, seja aquela Bíblia que for, o importante é que ela esteja na sua casa, o importante é que ela seja realmente um objeto com o qual a gente se relaciona várias vezes, porque aqui Deus está falando conosco, então assim, pode ter alguma diferença ou outra, alguma palavra ou outro, um sentido ou outro de frase que pode dar diferença, mas o convite tome a palavra de Deus. Isso é importante para nós. Ter o contato e conhecer com muito amor a palavra de Deus. Então vamos tomar lá no capítulo 15, versículo 1. Vamos explicar, então, o que é este ano da remissão, como eu havia dito. Só um momento que eu vou aqui compartilhar a minha tela, para que vocês possam, né, acompanhar. Então, lá diz no versículo 1, a cada 7 anos você concederá uma remissão de dívidas. O que isso significa? Que a cada 7 anos ele vai conceder uma remissão de dívidas. Que a cada 7 anos deve ser um ano de liberação. Um ano de libertação, um ano no qual aquela pessoa que é um credor, que emprestou alguma coisa, um dinheiro, enfim, um bem, podemos imaginar, né, naquele tempo o que ela emprestou, ela deu um animal, ela deu um saco de trigo, ela deu um cultivo, alguma coisa. Durante este ano, ele não vai pedir o reembolso deste empréstimo do seu irmão israelita. Ou seja, vai ser um ano em que as dívidas serão redimidas. As dívidas serão, de um certo modo, perdoadas. Aquele que tem e que pôde emprestar, é um ano em que ele é convidado a perdoar as dívidas. Andando um pouquinho à frente, vamos ao versículo 2. Só um instante para compartilhar a tela com vocês, para que todos possamos ler juntos. Agora, no versículo 2, Moisés vai explicar como deve ser feito. E esta é a forma da remissão. Todo credor deverá remeter o crédito, que é dirigido contra um vizinho, não exigindo de um vizinho, um próximo, que seja membro da comunidade,
porque a remissão do Senhor foi proclamada. Todo aquele que emprestou alguma coisa não deve exigir daquele seu vizinho próximo. Este contexto, este conceito de vizinho, de próximo, se aplica, né, àquele que é membro da comunidade, aquele que está próximo, ele que faz parte da comunidade dos israelitas. Então, é um ano da remissão. Então, aquele que tinha muito, que pôde emprestar, não precisa cobrar este ano, não pode cobrar este ano. E é justamente sobre isso que o capítulo 15 está falando. É interessante isso, interessante porque é uma remissão, não para que, por exemplo, alguém que é rico, que tomou emprestado, deixe de pagar. Mas a gente vai ver que é uma remissão justamente em benefício dos necessitados e dos pobres. Então, provavelmente ela, como se diz, provavelmente ela não abrange tudo. Por exemplo, um patrão que deve ao seu empregado, ela não, né, ele não deve, um patrão que deve o salário, ele deve pagar o salário. Não é que naquele momento o salário ele foi cancelado, assim. Não é neste sentido. Ele é justamente uma remissão para que eles possam ajudar de fato, né, os pobres. Então, é para o benefício dos pobres, não para que o rico, que já tem muito, e possa acumular ainda mais. Mas ela é justamente para o benefício daqueles que mais necessitam. Então, ela não cobre todos os tipos de dívida. Por exemplo, se um patrão deve o salário, ele deve pagar. É um direito dele. É um direito, né, do trabalhador receber o seu salário. E andamos um pouco à frente. Vamos olhar o versículo 3. O que nos diz, então, o versículo 3? Poderás cobrar de um estrangeiro, mas a um membro da comunidade deve redimir tudo o que ele deve. Aqui nós vemos já uma diferenciação, né? Uma diferenciação. Por quê? Essa remissão da dívida ela se aplica somente aos israelitas, aqueles companheiros israelitas, o vizinho, o próximo, como eu dizia, que é um conceito complexo, né? É um vizinho, é o próximo, é um membro da comunidade israelita. Então, aqui a gente percebe essa distinção entre os cidadãos e os estrangeiros. Porque entre os cidadãos ela pode ser praticada, mas entre os estrangeiros não. Explico. Porque os estrangeiros, aqueles que eram de fora, não eram considerados membros da comunidade. E muitos dos estrangeiros também vinham normalmente para fazer comércio, para vender ou para pegar emprestado ou crédito. E neste sentido, eles não fazem parte da comunidade. Então, neste sentido, o versículo 3 está dizendo que você pode cobrar do estrangeiro, mas não do israelita, daquele que vive na sua comunidade. Então, tem essa pequena diferenciação, né, entre perdoar o que está dentro e perdoar o que está fora. Depois a gente vai ver, né, no Novo Testamento que isso se amplia, né? Quando a gente fala em ajudar, em perdoar, a gente fala a todos, a perdoar sempre e sem indiferença, né? Jesus nos convida a perdoar sempre, a doar sempre, sem fazer distinções. Então, é alguma coisa que estava ali gestada, né, no Deuteronômio, mas que depois ela é ampliada, seu sentido é ampliado no Novo Testamento. Então, vamos olhar agora os versículos 4 e 5. Momento. Certo. Não haverá, porém, nenhum necessitado entre vós, porque o Senhor certamente vos abençoará na terra que o Senhor vosso Deus vos dá como posse hereditária, contanto que obedeças fielmente à voz do Senhor teu Deus, praticando cuidadosamente os mandamentos que hoje eu te imponho. Muito bem, vamos explicar esta frase. Olhando então esses versículos 4 e 5, a primeira diferença que a gente vê é que os outros versículos, eles são todos proposições positivas. Então, você fará a remissão das dívidas, você perdoará o teu irmão, você pode fazer isso. E o versículo 4 começa dizendo, não,
não haverá. E isso acrescenta ainda mais esse caráter de perdão. Por quê? O ano da remissão dos pecados é justamente para ajudar aqueles que mais precisam. Então, não deve haver prova, não devem haver pobres, não deverá haver pobres no meio da comunidade. O perdão é justamente para ajudar aqueles que mais necessitados. E olhando ainda mais esse versículo, porque ele diz, não pode haver necessitados, porque o Senhor certamente vai abençoar a terra que você vai tomar como posse. Né? Eles estão na margem da terra prometida, estão para entrar na terra prometida. Então, Moisés diz, certamente ele vai vos abençoar. Então, a partir do momento que os israelitas forem capazes de redimir as dívidas dos seus irmãos, e que no meio deles não tenham necessitados, Deus abençoa ainda mais. Vai conceder ainda mais bênçãos, né, na terra que foi prometida para eles. Veja que é uma condição, né? Se não houver pobres e se eles ajudarem os necessitados, Deus abençoará ainda mais. Esse tipo de condição me lembra muito o Pai Nosso, não? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Deus perdoa as nossas ofensas a partir do momento em que nós perdoamos aqueles a quem nos ofenderam, né? Aqueles que nos ofenderam. Então, é uma condição para receber a bênção de Deus, nós precisamos aprender a perdoar. E aí Jesus ainda exagera, ele vai dizer que nós perdoamos 70 vezes 7, ou seja, sempre, em todas as situações, em todos os momentos. E aqui, essa proposição de Moisés é justamente dar uma ênfase ainda maior, né, no perdão, né, das dívidas, no perdão daqueles que eram pobres e deviam, neste sentido. Certo? Então, acho interessante este versículo porque nos coloca quase numa comunhão, né, com o Novo Testamento, né? Olhando de uma maneira assim mais acurada, né? Este versículo até nos coloca nesta mentalidade, né? Que não pode haver necessitados porque o Senhor nos abençoará a partir do momento em que a gente puder ajudar e perdoar as dívidas do nosso próximo, como diz o livro do Deuteronômio. Passando então ao versículo 6. Olhando aqui, um instante. Pronto. Assim o Senhor teu Deus te abençoará como prometeu. Emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado. Governarás sobre muitas nações, mas elas não governarão sobre ti. O que isso quer dizer? Que a bênção de Deus ela será tão grande, se Israel obedecer estas leis, né, que Moisés está apresentando, a bênção de Deus será tão grande, que Israel vai se tornar rica e vai ser capaz de ajudar também as outras nações que são pobres. Veja que é uma prosperidade muito grande quando Israel é capaz de viver a lei e é capaz de nesse ano da liberação, da remissão das dívidas, se ela é capaz de perdoar, ela vai receber ainda mais. E vai receber tanto que ela vai ser capaz vai ser tão próspera que ela vai ser capaz de ajudar até as outras nações. E acho que isso é um fato de vida, porque quando a gente é capaz de dar algo, quando a gente é capaz de ajudar alguém, Deus, ele dá uma maneira de retornar tudo isso na nossa vida. Em dobro, em triplo, em cento, não sei. Deus é sempre muito generoso para conosco. Então, e assim é também com Israel, porque Deus cumpre as suas promessas. E é justamente isso esta visão que o livro está passando para nós. Passamos ao versículo 7. O versículo 7 diz o seguinte: se houver no meio de ti alguém necessitado, um membro de sua comunidade em qualquer uma de suas cidades, na terra que o Senhor teu Deus está dando a você, não endurecerás teu coração ou serás severo com o seu vizinho necessitado. Veja que esta passagem agora, em um certo modo, Moisés ele coloca condições, porque pode ser que no ano da remissão as pessoas não queiram perdoar, não queiram perdoar as dívidas daqueles pobres necessitados, né? Que pediram emprestado e que não pagaram ainda, que não podem pagar. Então, Moisés está antecipando esse problema, dizendo que não,
se houver, né, alguém, né, algum necessitado no meio da sua comunidade, em qualquer de uma das suas cidades, você não deve endurecer o seu coração ou ser severo com aquele necessitado. E esta palavra, endurecer o coração, é uma coisa que a gente vai ver muito, né, no Novo Testamento, vai ver também na boca de Jesus, muitas vezes. Não endurecer o coração diante dessas situações. Então, aqui Moisés, ele mais ou menos exorta as pessoas justamente a manter esta ética de uma generosidade, né? Ela deve abrir o seu coração a uma generosidade. Então, neste sentido que este versículo está dizendo, né? De haver esta generosidade, não endurecer o coração diante dessas necessidades. Então, passemos então ao versículo 8. Estamos quase chegando lá no nosso versículo. Nosso versículo 8 diz o seguinte: abre a tua mão emprestando de boa vontade o suficiente para atender a necessidade, seja ela qual for. Imagine, aqui é uma ordem, né? Abrir a mão e emprestar de boa vontade. Se no versículo anterior Moisés estava dizendo para não endurecer o coração, aqui ele escancara, dizendo, abre a mão, empresta de boa vontade. Né? Quase que no imperativo, né? Abre, faça isso, empresta de boa vontade, para atender a necessidade, seja ela qual for. Não tem necessidades que não deve ser atendida, não tem necessidade que não deve ser atendida, toda deve ser atendida. Então, abre né, de bom coração a tua mão para o teu irmão. E interessante que aqui ele já vai mais ou menos, já vai usando esses termos, essas expressões idiomáticas para dar ainda mais valor àquilo que ele está dizendo. E o versículo 9, que é um versículo um pouquinho mais longo, vamos ler juntos. Isso. Cuida que não venha ao teu coração este ímpio pensamento. Se aproxima o 7º ano, o ano da remissão. E olhando com maus olhos a necessidade do seu próximo, sem nada lhe dar. Porque ele clamaria ao Senhor contra ti, e isso se tornaria um pecado. Interessante que aqui Moisés já, como antes ele já tinha usado essas expressões idiomáticas, não? Ele já falou de não endurecer o coração, de não ter maus pensamentos, maus olhos. Agora ele diz, né? Cuida com o teu pensamento. Cuida com aquilo que você está pensando. E não olhe a necessidade do teu próximo com maus olhos. Porque se aquele que está em necessidade gritar a Deus, Deus vai escutar ele. E aí a força de Deus, né, sobre você será grande, digamos, podemos pensar assim. Então, porque o único recurso do pobre, quando ele não é atendido por um dos seus irmãos, é ser atendido por Deus. Então, e Deus jamais nega um apelo a um oprimido, né? Se a gente olhar lá no Êxodo 22, 23, Moisés adverte que os oprimidos clamarão a Deus contra aqueles que os maltratam e receberão a punição. Então, assim, cuidado, né? Cuidado para que você não pense mal do teu irmão e não o ajude. E de certa maneira, né, jamais deixe de ajudar. Não recuse em emprestar, em ajudar aquele que é necessitado. Olhando mais à frente, agora passamos ao versículo 10. Já estamos quase, né, no nosso versículo. Versículo 10. Deves dar-lhe liberalmente e o faça de bom coração, pois o Senhor, teu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você empreender. Veja que a condição, né, que Moisés coloca é dar liberalmente. E Moisés pede disso, fazer isso com liberdade e com bom coração. Quando a gente dá algo a alguém, deve ser de bom coração, deve ser com liberdade. E essa é uma condição, né? Com o coração livre e com bom coração, com bons olhos. E é assim que ele pede que seja feita esta ajuda ao próximo. E por fim, vamos olhar agora o versículo, então, que é o
tema, né, deste ano da Bíblia, ou deste mês, ano não, mês da Bíblia. Porque nunca deixará de haver alguém em necessidade na terra. Eu, portanto, te ordeno, abre a tua mão ao pobre e necessitado vizinho da tua terra. E este é o versículo que a CNBB nos propõe para este mês da palavra, de abrir a mão ao pobre e necessitado, aquele que se encontra em uma situação de privação ou que se encontra em necessidade. É um versículo muito rico, porque eu enxergo que esse versículo, primeiro ele constata uma realidade. Qual é a realidade? Nunca faltarão os pobres e necessitados. E isso nos lembra, né, no Novo Testamento, quantas vezes nos evangelhos Jesus repetiu isso, né? Pobres sempre tereis entre vós. Mas não é porque tem sempre os pobres que isso é um projeto de Deus, que Deus queira, né, pessoas necessitadas, pessoas pobres, mas eu enxergo que muitas vezes pode ser uma situação até fora do controle, né? Porque são várias as situações que podem gerar pobreza, né? Por exemplo, um evento catastrófico, a falta de saúde que pode gerar, né, uma necessidade, uma pobreza no irmão. Aqueles que acumulam exageradamente as riquezas e não são capazes de partilhar, né, que são detentores de toda a riqueza. Tudo isso gera pobreza, mas ela não é um projeto de Deus. E ainda enxergo que não é porque sempre haverão os pobres que a gente pode começar a banalizar isso. Não é que a gente pode se acostumar. A partir do momento em que eu olho um irmão em situação de pobreza e de necessidade, e aquilo não me toca o coração, eu preciso rever as minhas atitudes e rever aquilo que eu tenho dentro do meu coração. Porque Jesus nos convida a amar e a praticar a caridade sempre, em todas as circunstâncias. E isso, de maneira nenhuma, olhar um irmão em necessidade, de maneira nenhuma pode se tornar uma coisa normal aos nossos olhos. Isso certamente. Por isso que Moisés ele é tão enfático, né? Ele usa um imperativo: abre a tua mão, seja generoso com aquele que é necessitado, porque você ajudando o necessitado, Deus vai ser generoso também. Essa generosidade vai chegar até a tua casa. E isso nós temos testemunhos de muitas e muitas pessoas. Isso é uma verdade de fé, né? Praticamente. É brincadeira, mas isso é uma verdade. Quanto mais a gente ajuda, mais Deus faz isso retornar para nós. Então, veja que essa frase escolhida como lema do mês da Bíblia, ela parece simples, mas ela é carregada de nuances, não? Que deve ser uma ajuda livre, de bom coração, sem julgar, sem juízo, sem posteriores julgamentos, mas deve ser uma coisa praticada liberamente e de bom coração. É preciso, então, ajudar sempre, sempre aqueles que estão em necessidade a sair dessa situação. E é isso que a Escritura nos pede e que o Evangelho também é repleto dessa mentalidade. Por exemplo, quando Jesus diz lá em Mateus 5, 42, né? Dá a quem pede, não desvie o olhar daquele que te pedir emprestado. Ou em Lucas 12, 33, vende o que você possui e dá a esmola. Jesus está continuamente preocupado, né, com os pobres, continuamente preocupado com aqueles que passam necessidade. Por isso, acho que este lema do mês da Bíblia, deste ano de 2020, nos coloca nesta dinâmica de abrir com bondade o nosso coração para os nossos irmãos. E penso mais que neste ano, que tem sido um ano de muitos desafios, de situações desafiadoras, repleto, né, dessas situações desafiadoras. E, de um modo bem pontual, nas situações econômicas, né? Uma mudança econômica de pessoas que tinham emprego, hoje não têm emprego, de pessoas que estavam bem, que agora não estão, de muitos necessitados. Apesar de tudo isso, a gente vê muitas situações de caridade, e isso nos coloca ainda mais para cima, porque muitas pessoas são capazes de doar aquilo que têm, de ajudar aqueles que precisam. Mas eu acho que este lema do mês da Bíblia nos coloca nessa dimensão ainda mais desafiadora, né? De estar atento a estes próximos que se encontram em necessidade, de estar atento aos nossos irmãos e poder ajudar sempre
de bom coração, com bons olhos, liberalmente, assim como os israelitas deviam fazer lá no ano da remissão, no ano da liberação. Espero que este pequeno estudo tenha ajudado a gente a aprofundar ainda mais esse tema e que ele possa ser possamos continuar estudando isso e deixar com que essa mensagem chegue ao nosso coração, não? De viver realmente esta bondade e de abrir a mão, o coração e aquilo que nós temos para ajudar os mais necessitados. Foi um grande prazer falar com todos vocês, espero que tenha sido proveitoso para vocês, como foi para mim, e qualquer dúvida e esclarecimento estamos à disposição. Deus abençoe a todos, que acumule muitas graças e bênçãos sobre o ministério de vocês, que leva também essa ajuda aos necessitados, não só a Eucaristia, mas a mão estendida, a caridade, o amor àqueles a quem mais necessita. Deus abençoe e força na missão a todos. Um grande abraço e nos vemos.